Quando se pensa sobre os dons espirituais, geralmente se define que é uma obra específica do Espírito Santo. Mas será que o Pai e o Filho também estão inseridos nesse processo? Será que ser movido pelo Espírito também significa ser movido pelo Pai e pelo Filho? O que acontece quando se percebe o agir do Espírito em uma pessoa ou em uma igreja? Como é que ele concede dons aos filhos de Deus? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender qual é o propósito dos dons do Espírito. Então, eu te convido a ficar comigo, porque o programa começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui no programa Está Escrito, falando sobre o nosso relacionamento com a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Por que é tão importante estudar sobre ele? Porque é ele quem hoje representa a divindade aqui entre nós. Ele que nos ajuda a entender especialmente aquilo que está escrito e a aplicar lições para a nossa vida. Então, por isso, nós vamos gastar aqui um tempinho, alguns dias ainda e semanas falando sobre esse tema tão importante para que você saiba se relacionar mais profundamente com aquele que sonda o seu coração. Hoje, nós vamos avançar um pouquinho mais no tema dos dons do Espírito. Quem é que concede os dons? Será que o Espírito Santo está trabalhando sozinho? Será que ele tem a ajuda do Pai, do Filho? Como é que a gente pode compreender o dinamismo da ação da divindade se aproximando da humanidade? Então agora eu quero convidar você a pegar a Bíblia e irmos à carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Eu estou aqui com ela aberta no capítulo 4. Vou ler com você um verso, que é o verso 8. Dizem que esse capítulo aqui também é muito importante quando o tema é dom espiritual. E quando a gente lê, você tem uma imagem gloriosa de Cristo. E essa imagem se apresenta especialmente no verso 8, diz assim: por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deixa eu fazer uma primeira pergunta aqui para você. Quem é que concede dons? Será que é uma ação exclusiva do Espírito Santo? Você acabou de ler comigo aqui, em Efésios 4:8, o texto que diz que quando ele subiu nas alturas, concedeu dons aos homens. Existe um episódio muito interessante no ministério de Jesus, que está registrado lá em Atos. Ele é levado às alturas diante dos olhos dos discípulos, que veem aquela cena com alegria, mas ao mesmo tempo com tristeza. Veja, são sentimentos opostos, misturados. Eles não conseguiam entender exatamente o que estava acontecendo, mas Jesus estava subindo para o encontro de seu Pai, mas ao mesmo tempo ele estava deixando algo extraordinário aqui embaixo. É por isso que Efésios diz que ele concedeu dons. Portanto, a obra de conceder dons é uma obra que diz respeito à divindade, não apenas ao Espírito Santo. Mas qual que é o propósito de Cristo e do Espírito em conceder os dons para nós? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a salvação vem associada da ideia do serviço. O que isso significa? O dom, ele não é simplesmente um presente, porque quando a gente ganha um presente, a gente ganha para o nosso uso. O dom é muito mais do que isso. O dom, ele é um presente da graça de Deus. A palavra graça no Novo Testamento é a palavra caris. E é dessa palavra que vem a palavra carismata,
que significa dom. O que isso significa? Que o dom, ele é um subproduto da graça. Qualquer dom que exista, ele tem como origem a graça de Deus. Ou seja, ele não é um presente que tem como finalidade aquele que o recebe. Ele faz com que aquele que o recebe se transforme num canal, num meio para abençoar outras pessoas. Então, se eu canto bem, o que não é verdade, se eu ensino bem, se eu socorro alguém, se eu tenho algum tipo de capacidade que seja meu, particular, entenda que isto é a graça de Deus agindo através da minha vida. E isso sempre vai ser algo imerecido. Paulo, ele nos ajuda a entender melhor esse assunto, lá em Romanos 12, o verso 6, eu quero ler aqui com você o que diz Romanos 12, o verso 6, para que fique mais claro esse tema. Diz assim exatamente Romanos 12, o verso 6. Tendo, porém, preste atenção, diferentes dons. Olha que interessante, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Preste atenção. Tendo, porém, diferentes dons. A palavra dons aqui é a palavra carismata. Segundo a graça, a palavra agora é a caris, que nos foi dada. O que isso significa? Que a palavra carismata, ela é usada aqui no Novo Testamento para definir a salvação também. Quando você vai aqui em Romanos 6, o verso 23, esse verso é muito conhecido, talvez você saiba recitá-lo de cor, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, palavra carismata, mas a carismata, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui nós temos um segundo significado para essa palavra. Ela não descreve apenas um presente, um dom, mas ela descreve a salvação também como sendo um dom que eu não mereço, que você também não merece. Esse dom, ele nos alcança, ele nos transforma e ele também nos coloca à disposição do serviço de Deus. Isso tudo pode ser entendido como um presente gratuito, ou seja, a gente não paga, a gente não merece, a gente recebe de Deus, essa ação de Deus extraordinária nos alcança e nos transforma. Está entendendo aqui o que Paulo está querendo dizer? A ideia dele é que tanto a salvação como o serviço são coisas sublimes, são favores de Deus. Portanto, a gente não merece. A salvação e o serviço são ações de Deus, uma perspectiva de graça, onde a gente recebe, a gente é abençoado, para depois, então, abençoar. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? As pessoas precisam entender esse contexto. Porque quando eu entendo que salvação e serviço são elementos que eu não mereço, a partir daí eu posso compreender que Deus, Ele trabalha para escolher aqueles que Ele vai salvar, apesar de eles serem imperfeitos. E Deus trabalha escolhendo aqueles que Ele vai usar, mesmo eles sendo pecadores. Então não há nada mais nobre, nada mais importante do que você trabalhar para Deus. É por isso que na perspectiva bíblica, especialmente de Paulo, salvação e serviço andam sempre lado a lado, estão sempre de mãos dadas. E isso por uma razão. É porque não apenas a salvação e o serviço estão andando de mãos dadas, mas a própria divindade também está trabalhando de maneira unida, coesa, para abençoar a humanidade. Como que a gente percebe isso? É bem comum pensar que é só o Espírito Santo que está trabalhando na tarefa de conceder dons para a igreja. Mas o texto que a gente leu lá no começo da mensagem mostra que tem uma coisa diferente aí, muito interessante. Lá em Efésios 4:8, a gente percebe que quando Jesus subiu às alturas, Ele leva cativo o cativeiro e Ele concede dons aos homens.
Aqui a gente encontra Jesus como se fosse um general de guerra. Sabe aqueles generais do passado que, vitoriosos, faziam uma comitiva para entrar dentro da sua cidade, para serem então aclamados? Veja, aqui Jesus é esse general vitorioso que está liderando uma multidão de cativos que foram libertos. E ele faz ainda uma outra coisa especial. Esse general, ele começa a distribuir os despojos da guerra entre os seus soldados. Ele diz, você lutou, toma isso para você. Você esteve ao meu lado, toma isso daqui para você. Essa imagem aqui ajuda a compreender o que acontece na distribuição dos dons que Deus faz para a sua igreja. O fato da gente ver na igreja muitos dons que são extraordinários, são importantes, indica que Deus ele está sendo vencedor na batalha contra o pecado. Por que ele está sendo vencedor? Sabe por quê? Algumas razões para isso. Porque ele dá esses dons como se fossem demonstração assim, do seu poder. Ele ainda dá esses dons como se fossem demonstração do seu amor. Ele ainda dá esses dons como se fossem demonstração da sua soberania. O seu amor, o seu poder e a sua soberania estão presentes na imagem da distribuição de dons à igreja. Se tem abundância de dons na igreja, é porque o amor, é porque o poder e a soberania de Deus também são abundantes. Ele está vencendo. Então olhe para isso. Quando você olha para a igreja, tente identificar o amor, o poder e a soberania divina. Aqui a gente também precisa lembrar uma coisa, que essa obra ela não é específica do Espírito Santo. Efésios 4:8, a gente vê Cristo concedendo dons à igreja. Mas quando a gente vai lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, quem está concedendo dons para a igreja não é Jesus, é o próprio Pai. É o Pai que concede os seus dons para a igreja. Mas já na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o verso 11, é o Espírito Santo quem está distribuindo dons à igreja. E agora? Quem é que dá dom? É o Pai? É o Filho? Ou é o Espírito? Resposta simples. Toda a divindade está envolvida na obra de salvar e também no chamado para servir. O Pai ele é o responsável pelo projeto da salvação. Está entendendo isso? E o Filho? O Filho é aquele que põe a mão no bolso e paga a conta. Ele paga a conta desse projeto. E o Espírito, o que ele faz? É aquele que coloca o projeto em funcionamento. Então o Pai, o Filho e o Espírito, eles trabalham juntos para garantir à humanidade a obra da salvação, a obra do serviço. Todo o céu, não se esqueça disso, está trabalhando junto à humanidade para que a gente possa entender a graça da salvação e a graça do serviço a Deus. É por isso que eu sirvo a Deus. Por isso que eu decidi entregar minha vida a Ele, porque essa é a razão do serviço, é você devolver a Ele aquilo que você recebe de maneira imerecida. Agora, uma segunda pergunta. Quantos dons são concedidos? Veja, tem algumas pessoas que têm uma dificuldade aqui para identificar a diferença entre talento e dom. Será que todo o talento que a gente tem, a facilidade para desenvolver uma tarefa, isso vem de Deus? Tem muitas pessoas que têm talentos naturais, não é mesmo? Desde pequeno, ele já demonstra uma habilidade enorme para fazer determinado tipo de coisa. Às vezes você vê um músico que lá pequenininho já cantava bem. Um cantor, um líder, que sempre, desde pequeno, já mandava em casa, nos pais, nos amigos. Às vezes você vê um professor que lá na infância já dava aula, ou um mestre. Desde muito cedo você, às vezes, identifica uma habilidade natural, que é extraordinária para algumas pessoas. Mas e aí? Essas pessoas têm um talento ou têm um dom? O que você acha? Tem alguma diferença entre um talento e um dom? Quando a gente vai à Bíblia, aqui em João, capítulo 3, o verso 27, a gente tem uma resposta. Olha o que diz aqui. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma
se do céu não lhe for dada. Olha só que interessante, nessa resposta de João, a gente observa uma coisa, que todas as boas dádivas que a gente recebe, todas, elas vêm do alto. O curioso é que ele entra em concordância com o que está aqui na carta de Tiago. Olha só que interessante. Tiago, capítulo 1, o verso 17, diz assim, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Olha que interessante. Aqui a Bíblia é clara quando ela afirma que toda dádiva, ou seja, qualquer dom presente que a gente tenha na nossa vida, vem de Deus. Então, com isso, eu posso dizer que ninguém canta, que ninguém inventa algo, que ninguém ensina alguma coisa sem antes ter recebido esta habilidade ou talento do próprio Deus. Sabe por quê? Porque Ele criou todas as coisas. E no plano dele, Ele deixou na sua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas, uma capacidade. E essa capacidade nos leva a aprendermos algo, nos leva também a desenvolvermos plenamente as nossas capacidades. Deus nos deu condição e habilidades que são comuns. Talvez eu faça uma coisa que talvez você aí faça igual, mas existem capacidades específicas que eu tenho, que você tem, que nos diferenciam das outras pessoas. Você consegue identificar na sua vida alguma coisa que só você consegue fazer? Você entende que isso daí é uma capacidade especial que Deus te concedeu? Você faz bem? Modéstia à parte, né? Tinha um amigo que dizia assim, olha, elogia a gente para a honra e glória de Deus aí, vai. Você reconhece isso? Qual que é a diferença entre um talento, uma habilidade natural e um dom, uma habilidade espiritual? Qual que é a diferença? Bom, vamos trabalhar aqui essa pergunta. O talento é toda a habilidade natural, especial, que você tem, que eu tenho, que a gente aprende, que a gente desenvolve, ou apenas a gente herda no nascimento. Então isso é um talento, todo mundo tem. Todas as pessoas vão ter isso. Agora, esses talentos, essas habilidades, elas se diferenciam, mas todos nós temos alguma coisa que a gente faz bem. Qual é a diferença para dom? Dom, de acordo com a Bíblia, é toda a habilidade natural, especial e espiritual colocada a serviço de Deus e da sua igreja. Não importa se você aprendeu, não importa se você desenvolveu, ou se apenas você herdou pelo nascimento, ou se você tem essa capacidade de uma maneira extraordinária, o Espírito te concedeu. O que faz isso ser um dom é a finalidade, é o propósito. Ou seja, eu posso cantar bem, mas se eu sou um cantor da noite, se eu vou para balada, se eu faço turnês, se eu me apresento por aí nos palcos do mundo, eu tenho uma habilidade que pode ser natural ou até mesmo extraordinária, mas não passa disso. Agora, se eu uso essa habilidade, serviço de Deus, me apresentando num contexto de adoração na igreja, se eu me apresento numa conferência evangelística onde as pessoas estão tomando a sua decisão ao lado de Jesus, se eu faço parte do ministério de louvor da minha comunidade, então veja só, esse meu talento agora, ele está a serviço de Deus, portanto, ele se transformou em um dom espiritual. A gente podia resumir com a seguinte frase, o dom é um talento que se converteu. Entendeu? Eu posso usar as coisas extraordinárias para a causa de Deus, mas também é possível que eu tenha recebido algo extraordinário para o uso da causa de Deus e no meio do caminho eu assim mudo a finalidade para usar só para os meus interesses pessoais. Você sabe que infelizmente tem muitas pessoas que transformam dons em talentos. Sabe por quê? Porque eles perderam a visão aqui da verdadeira utilidade dos seus dons. Eles não mais querem consagrar apenas para Deus. Essa é uma coisa muito triste que a gente precisa se atentar. O talento
se torna um dom quando eu uso para a causa de Deus. Mas um dom se transforma num talento quando eu passo a usar para servir os meus próprios interesses. Agora a gente chegou no ponto que a gente precisa fazer uma diferenciação aqui. Quais são os diferentes tipos de dons? Será que existem diferentes tipos de dons? O que você acha? Claro, né? Nem todo dom é igual, é óbvio isso. Mas qual que é a diferença entre eles? Eu queria te mostrar aqui, na visão de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, em 3 versos, quais seriam os 3 diferentes tipos de dons que a gente encontra a serviço de Deus. Então, olha só comigo aqui na primeira carta de Paulo, capítulo 12, no verso 4, você vai ter a primeira categoria. Logo aqui no verso 4, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o verso 4. Você encontra aqui a primeira categoria. Que categoria é essa? São os carismata. Aqui você encontra dons que são oriundos da graça de Deus. São dons especiais, são diversos, e muitas vezes a gente vê uma concessão divina específica para capacitar pessoas para tarefas especiais. Capítulo 12, verso 4, ele identifica esses dons carismata, dons especiais. Mas ele também identifica, no verso 5, aqueles que são chamados de diaconai, que são a diversidade dos serviços. São dons de serviço, são dons naturais. Aqui você encontra todas as diversas maneiras de você servir a igreja dentro dessa categoria. Não precisa ser algo assim especial, né? Extraordinário. Apenas um serviço que você desenvolva para Deus, você vai ter nessa categoria aqui, os diaconai. Terceira categoria são os energemata. E que tipo de dom é esse? São os dons poderosos, são dons sobrenaturais. Eles não têm origem num poder humano, têm origem num poder que é divino. Esses dons aqui, eles se entendem como se fosse uma energia, uma atividade ou um poder que vem do próprio Deus, que energiza, que inspira as pessoas em ocasiões especiais por uma função específica e especial. Isso é um dom espiritual. Não é uma capacidade em si, também não é um ministério em si, mas é uma capacidade que qualifica uma pessoa para viver um ministério, que é específico, dado por Deus. Mas mesmo havendo diferença entre os serviços, ponto em comum entre eles é que todos esses tipos de dons sempre são colocados a serviço de Deus e da sua igreja e da sua comunidade. E aqui a gente chega no ponto mais importante. Para que os dons são dados? Quando o Espírito quer desenvolver uma pessoa, ele concede o fruto. Assim, sua obra é focada no indivíduo. Quando o Espírito quer desenvolver um grupo de pessoas, ele concede os seus dons, porque essa obra agora é focada no coletivo, a edificação de todos. Os frutos do Espírito capacitam a pessoa para se relacionar melhor com Deus, com o próximo e consigo mesma. Essa tridimensão, já os dons do Espírito, capacitam a pessoa para se relacionar melhor com a missão de Deus, que é salvar o ser humano. Como é que funciona esse processo da aproximação, do trabalho, do comissionamento que o Espírito faz conosco? Como é que você pode saber que o Espírito está te chamando para fazer algo? O cristão primeiro recebe o dom do Espírito, o batismo do Espírito, no início da sua vida. Depois ele procura se apropriar da plenitude do Espírito de maneira contínua, crescente. E desta forma, ele vai resultar na manifestação, no amadurecimento do fruto do Espírito na sua vida. E aí, nesse processo, os talentos, eles são transformados agora em dons do Espírito, concedidos individualmente, agora aos crentes, para o crescimento coletivo da igreja. E aí, finalmente, aquele que começou com o recebimento do dom, agora termina com o envio dos dons. Mas para que os dons são concedidos? A concessão dos dons é um chamado para você lutar uma guerra. Não é uma guerra contra o corpo em si, mas é uma guerra contra o pecado, contra tudo que não vem de Deus. Toda evangelização ou o uso dos dons no exercício da missão implica nessa guerra espiritual contra os principados, contra as potestades, os poderes do mal.
E nessa guerra só podem prevalecer as armas espirituais, que estão fundamentadas na palavra, no Espírito de Deus. E é nesse instante que você encontra o dom do Espírito, esse dom extraordinário, que nos leva aos dons do Espírito, a viver essas batalhas e experimentar esse poder sobrenatural. É um choque de mundos. É por isso que nesse instante, a gente precisa compreender que essa conversão, que é uma transformação de vida, ela é resumida por Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, quando ele diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de terminá-la, completá-la até o dia de Cristo Jesus. As pessoas que experimentam isso, elas vivem pelo poder, pela autoridade de Cristo. E é isso que eu quero te convidar a fazer nesse momento. Experimentar esse poder, a graça de Deus na sua vida, para você abençoar aqueles que tanto necessitam. Você aceita fazer isso comigo agora? Posso orar com você? Ó Pai, nós estamos aqui nesse momento, suplicando a Tua unção sobre a nossa vida. Não é porque nós queremos simplesmente nos desenvolver, nós queremos nos envolver na Sua obra de salvação. Queremos que as nossas mãos não fiquem vazias, mas que elas sejam usadas para transformar e abençoar a vida de todos aqueles que precisam. Como ministro do Evangelho, aqui eu abençoo esse amigo, essa amiga que está acompanhando o programa, orando em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar aqui o nosso encontro dizendo para você que esse assunto, que é contagiante, pode ser cada vez mais aprofundado por você através desse guia de estudos Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Se você entrar em contato agora com esse número do WhatsApp 12 98244 4449, indicar o seu melhor endereço, você vai receber sem custo algum esse guia de estudos e estudar mais sobre esse tema tão importante. Isso tudo só é possível graças a você, anjo da esperança, que tem feito as suas doações sempre para que a Novo Tempo faça mais e vá além, espalhando a esperança àqueles que tanto necessitam e precisam. Nosso muito obrigado a você, que é o nosso anjo da esperança e tem nos ajudado a levar a mensagem. Isso faz com que tudo fique mais fácil. A gente usa aqui a televisão, a gente usa o rádio, a gente usa também a web para falar de esperança, coisa boa, para falar dessa unção que o Espírito Santo faz com a sua doação. Então, se você ainda não é anjo, entre em contato agora, tá vendo aí? 12 21 27 30 30 é o número para você ligar e falar assim: eu quero ser anjo da esperança, eu quero participar dessa obra de salvação que a Novo Tempo está comprometida. Nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, mas eu quero também te lembrar que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito. Nos vemos.